A pesquisa Quest mostra a aprovação do governo Lula, a aprovação que tem se mantido uma tendência de mais para a desaprovação do que propriamente dito uma coisa positiva. A população está meia desgostosa, eu diria meia desgostosa com o governo Lula. Os números da Quest são bastante interessantes. O cenário ele vem se mantendo estável, constante, ao longo de todo o governo Lula, e a cada pesquisa se confirma esse cenário. O governo vai perdendo, vai desidratando, vai perdendo o que se chama de gordura na sua popularidade. Aqui, meu irmão, minha irmã, a gente não faz conteúdo direcionado, aqui a gente pensa em você inscrito, deixamos um formato para você inscrito aqui, para que quando você tenha tempo, você possa vir, olhar e acompanhar esse mundo caótico, esse Brasil caótico aqui. É bastante legal você se inscrever, ativar o sininho, é muito importante para o nosso trabalho. Há um caminhão de conteúdos, a gente sobe todo santo dia para você. Aqui, vou te repetir, é um canal de adulto que não fazemos conteúdo direcionado. Aqui é um espaço que a gente cuida para a boa política. A boa política precisa voltar ela precisa voltar para tirar cada vez mais essa radicalização crescente que ofusca os olhos de muita gente, ofusca os olhos, sobretudo, do segmento mais jovem, que terá a responsabilidade no futuro de tocar o país. É por isso que eu convido você a fazer parte da nossa comunidade, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar os nossos vídeos, conteúdos. É bastante importante a sua participação nesse espaço saudável para a discussão de política com P maiúsculo. A aprovação do governo Lula, ela praticamente se manteve instável em relação à última pesquisa. É um cenário ruim para o governo. Se você olhar a sequência histórica do derretimento, é um cenário bom para a direita como um todo e, ao mesmo tempo, é um cenário esperançoso para o governo Lula. Vou conversar todo sobre essa pesquisa, sobre alguns vetores delas, não toda a pesquisa completa, ela vai muito além do que dos vetores da aprovação em si, da área econômica, das regiões. Ela tem umas outras abordagens que está lá no site da Quest à sua disposição. Vamos começar pela aprovação do governo Lula. Aprovação do trabalho do presidente Lula, como ele está fazendo. A visão macro, aquela primeira pergunta, visão do trabalho do seu Luiz Inácio. Quando começou a série, a visão do trabalho do Luiz Inácio era positiva. Vou ter que até trocar aqui o meu fundo de garrafa. Era positiva em relação a 56% do brasileiro achava o governo Lula dava uma avaliação positiva. E apenas 28%, olha o número, 28% achava sua avaliação negativa. Agora, passados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na 8ª medição, notem que essa série já tem 8 medições. 8. Começou com 56 pontos positivos e 28 pontos negativos. Agora, na 8ª medição, a parte positiva desceu 6 pontos. 6 pontos. Está em 50%. Exatamente metade do Brasil. O Lula, desde que assumiu o governo, ele desidratou 6 pontos. Não desidratou muito, considerando que ele aumenta impostos, considerando que a classe média está cada vez mais pobre,
considerando que a classe pobre está cada vez mais pobre, aí ele não desidratou muito, ele perdeu 6 pontos. No entanto, a percepção negativa, que era de 28%, passou para 47%. 47%. Praticamente, quase ela dobrou. Quase dobrou. Portanto, a avaliação positiva está em 50%, a negativa em 47%. O governo Lula está por 3 pontos para que se chama de cruzar a boca do jacaré, fazer o cruzamento ali da boca do jacaré, quando uma tendência cruza com outra, aquele pontinho é o cruzamento, é o X, né? Fazer o X. Depois que der esse cruzamento, e está a 3 pontos desse cruzamento, é bastante difícil e bastante complicado o governo reverter, muito complicado. Ele desidratou pouco desde a sua desde a primeira medição. 56 pontos foi para 50 pontos nas 8 medições da série histórica. Mas a percepção negativa, essa explodiu. Essa explodiu. Saiu de 28 pontos para 47 pontos. Está a 3 pontos de se fazer o cruzamento ali. Se der o X, o cruzamento da boca do jacaré. É para se acompanhar. Então, por um lado, o governo fala, desidratou pouco, mas por outro, a avaliação negativa, ela simplesmente explodiu. Saiu de 28 pontos para 47. Vamos agora a um outro dado. Aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo. Aprovação do trabalho. Aí vai por regiões. Na região centro-oeste e norte, ele juntou, a Quest sempre junta centro-oeste e região norte. Se for só na centro-oeste, vai dar praticamente igual a sudeste. Quando junta com a norte, dá uma pequena mudança. Nessas duas regiões, lá na primeira pesquisa, as duas estavam praticamente empatadas. A avaliação negativa, a percepção negativa era de 47 pontos e a percepção positiva era de 46 pontos. Estavam praticamente de taco a taco. Agora mudou, né? Se manteve a avaliação negativa, mas se distanciou um pouquinho mais da avaliação positiva. A avaliação positiva está em 47 pontos, exatamente igual o início da primeira pesquisa. São 8 pesquisas, é essa aqui que eu estou batendo um papo com você, meu irmão, minha irmã, ó, sobe o like, curta e compartilha. É a 8ª pesquisa de uma série de 8, né? Na primeira estava 47 pontos, agora está 47, os mesmos 47 pontos. Na avaliação positiva, 47. Na avaliação negativa, estava em 47 pontos e agora subiu, está a 50 pontos. Já deu o cruzamento aí da boca do jacaré, já ocorreu e já botou 3 pontos de luzinha. Avaliação negativa maior do que a positiva. Isso no centro-oeste e norte. Na região sul, onde o governo do Luiz Inácio, desde a primeira pesquisa, tem uma rejeição maior do que a aprovação, ela começou com uma avaliação positiva em 43 pontos. 43 pontos. E uma avaliação negativa em 51 pontos. Eu sempre estou colocando aqui para você, essa pesquisa agora é a 8ª. Então eu sempre estou citando aqui o início da série, a primeira e a 8ª, para que vocês tenham uma noção, no tempo todo que está sendo medido, a variação. Então, na região sul, como é que o pessoal da região sul
via o trabalho do presidente Lula, ela começou numa avaliação positiva em 43 pontos e uma negativa em 51 pontos. Era a região que mais tinha a variação, né? O Lula era o pior, continua sendo o pior colégio eleitoral para o PT. Agora, depois da 8ª pesquisa, a avaliação positiva, que era 43, passou a ser de 47 pontos. Ela subiu na região sul, ela subiu 4 pontos. Isso é bom para o governo Lula lá. Na avaliação negativa, ela 51 pontos e foi para 52 pontos. Ela baixou 1, então subiu 3 na avaliação positiva e desceu 1 ponto na negativa, mas a negativa continua sendo superior à positiva na região sul. Mas o cenário foi de melhora na avaliação do presidente Lula. Se você olhar a primeira, de 43 pontos de positivo, para agora em 47 pontos positivo. A negativa praticamente ficou estável. Era 51 pontos de negativa e foi a 52 pontos de negativa. Quer dizer, subiu 1. Eu tinha dito, desceu 1, não, subiu 1 ponto. Curta, comente e compartilhe. Então, a avaliação negativa do presidente Lula no seu pior colégio eleitoral praticamente se manteve estável. Era 51 pontos quando começou, hoje são 52 pontos. A positiva era 43 pontos e hoje são 47 pontos, subiu 3 pontos, deu uma melhoradinha. Notem que essa pesquisa ainda não captou o que está acontecendo na tragédia do Rio Grande do Sul, né? As próximas captarão, mas esta ainda não captou. Está muito complicado fazer pesquisa lá na região sul. As pesquisas que estão sendo saindo em função da pandemia, em função da tragédia, são captadas em outras regiões, mas é importante, depois que essas águas baixarem, essa tragédia é uma minorada, que se capte também a opinião lá do eleitorado da região atingida, né? Vamos ver como é que ficou isso, a gente não tem noção. Já saiu uma pesquisa da tragédia, uma parte muito positiva, dá uma avaliação, acho que foi 55 pontos, avaliam positivamente o governo, né? Mas isso é um outro assunto. Na região sudeste, eu estou sempre te falando, meu irmão, minha irmã, para você compreender bem, a primeira pesquisa, a primeira medição e a 8ª. Já são 8 medições ao longo do tempo, né? Na avaliação sudeste, onde o governo Lula praticamente empatava quando começou o governo. Era 45 de positivo e 45 de negativo. Estava empatado. Na região sudeste, agora a avaliação negativa subiu. Foi a região que mais tem avaliação negativa do governo Lula. Ela passou a região sul. A região sul era a que mais tinha. A avaliação positiva saiu de 45 pontos, foi para 42 pontos. Ele perdeu 3 pontos aí. 3 pontos. Na avaliação negativa, que eram os mesmos 45 pontos da positiva, foi para 55 pontos, 55. É muito ponto. É uma variação de 10 pontos percentuais. É bastante coisa. Foi a região que o Lula mais perdeu credibilidade. Foi na região sudeste. E vale lembrar que a região sudeste é detentora dos 2 maiores colégios eleitorais do Brasil. São Paulo, Minas Gerais. Acho que são os 3, acho que o Rio de Janeiro também passa ali. São Paulo, Minas Gerais. A região sudeste, só São Paulo corresponde a 25% do colégio eleitoral. É bastante coisa, hein? É bastante coisa. Então, na região sudeste, ultrapassa
a região sul na rejeição ao governo Lula. Antigamente era a região sul que mais rejeitava, 52 pontos. Hoje. Hoje é a região sudeste, está com 55 pontos de rejeição ao governo Lula. Curta, comente, compartilhe. Bastante importante você entender esse cenário. O governo Lula teve uma piora sensível, mas muito sensível na região sudeste, onde estão importantes colégios eleitorais, viu? Importante isso aí. Na região nordeste, o que fez o Lula ganhar a eleição foi a região nordeste. A região nordeste como um todo representa 25% do eleitorado brasileiro. 25%, todo ele é da região nordeste, em número de votos. Então, o Lula deu de 7-3 lá no Bolsonaro, na região nordeste. Por isso que ele ganhou lá. Foi na região nordeste que efetivamente garantiram os votos do pai dos pobres aí, do Luiz Inácio. Pai dos pobres, que aumenta imposto para pobre pagar, para classe média. Mas é a região nordeste que segura. A primeira medição na região nordeste, a avaliação positiva, era de 71%. Curta, comente, compartilhe. É muita avaliação positiva. O Lula começou na região nordeste com 71 pontos positivos. É muita coisa. E a parte negativa da região nordeste era de 26 pontos. 26 pontos. Agora, passados 8 medições, a avaliação positiva do Nordeste continua gigantesca, mas ele perdeu 2 pontos no seu maior colégio eleitoral. Ele perdeu 10 pontos no Sudeste e 2 pontos no Nordeste. O Nordeste é decisivo para o PT, viu? O Nordeste é decisivo. 71 foi para 68 pontos. Na verdade, perdeu 3 pontos. Matemática. 3 pontos na região Nordeste de avaliação positiva. A avaliação positiva do Nordeste continua muito alta. Muito alta. 68 pontos. Mas para o PT perder avaliação positiva no maior colégio eleitoral, onde efetivamente segura o governo de esquerda, de centro-esquerda do Lula, é preocupante. Ele perdeu 3 pontos na região Nordeste e cresceu negativamente 10 pontos na região Sudeste. Se você pegar os 10 pontos da Sudeste mais os 3 do Nordeste, acende todas as luzes aí, amarela, roxa, branca, tal, aí do PT, viu? A avaliação negativa no Nordeste era de 26 pontos. Eram de 26 pontos. Foi para 31 pontos. 5 pontos de variação. É muita coisa. A partir dos 5 pontos, tudo é muita coisa, cara. 5 pontos de avaliação negativa subiram, continua baixa, mas é importante que você entenda que o Nordeste é o colégio eleitoral majoritariamente do PT. É onde ele dá de lavada, e deu de lavada, perdão, no bolsonarismo. Foi no Nordeste, 7-3. Agora, a avaliação negativa dele sobe 5 pontos no seu colégio eleitoral, que é fundamental e vital para o PT. E a avaliação positiva desce 3 pontos. Há de acender as luzes aí. Mas a variação do Sudeste, o Lula está que ganhou a eleição com uma margem de 0,9, curta, comente, compartilhe, literalmente, se você combinar o que ele perdeu no Nordeste e o que ele perdeu no Sudeste, literalmente botam o governo Lula na porta da UTI. Essa é a verdade. Mas é uma tendência a cada medição o governo Lula ir perdendo pontos, perdendo muitos pontos. Vamos ver a próxima avaliação, como a tragédia no Rio Grande do Sul
vai impactar nas pesquisas. Vamos ver. A aprovação do governo Lula agora é a mesma aprovação, é o mesmo questionamento, só que separados por sexo. Vamos ver como as mulheres enxergam o Luiz Inácio, né? Vamos ver se elas enxergam o Luiz Inácio pelos olhos da Janja, ou vamos ver se elas enxergam o Luiz Inácio pelos olhos de outras mulheres ali. A avaliação positiva no segmento feminino, o segmento feminino é a maior porcentagem de eleitores no Brasil, então é importante considerar como as mulheres enxergam. As mulheres sempre têm outras preocupações e enxergam de maneira diferente dos homens. As mulheres começaram lá atrás enxergando o Lula positivamente em 53 pontos, 53%, e negativamente 40 pontos. 40 pontos. Hoje, na 8ª medição, o segmento feminino enxerga o presidente Lula com 54 pontos de avaliação positiva. Ele subiu no segmento feminino. A direita não sabe conversar com o eleitor feminino. A direita não sabe produzir conteúdos especificamente direcionados a esse segmento, tem mais dificuldade nisso. A avaliação negativa era de 40 pontos, foi para 44 pontos. A avaliação negativa no segmento feminino subiu 4 pontos e a positiva subiu 1. É um importante sinal, ainda não é nada preocupante, variação de 4 pontos. Eu começo a falar que é preocupante a partir da variação de 5 pontos. Mas é uma luz amarela no maior segmento de eleitores do Brasil, que é o segmento feminino. Então é importante. E as esquerdas, como um todo, grosso modo, sempre tiveram preferência dessa camada, desse segmento do eleitorado. Sempre tiveram. A esquerda sempre soube captar melhor o sentimento das mulheres. A avaliação lá na primeira pesquisa era de 40 pontos negativos, foi para 44 pontos negativos, deu uma subida. Eu acho que isso é mais em função do supermercado que está caro. E a avaliação positiva, que era de 53 pontos, foi para 54 pontos. Vamos na avaliação do segmento masculino, que é diferente. O olhar masculino é diferente das mulheres. A avaliação positiva do governo Lula, lá na primeira medição, os homens enxergavam positivamente o governo Lula em 48 pontos. 48 pontos. E enxergavam negativamente em 44 pontos. Hoje, depois de 8 medições, curta, comente, compartilhe, o governo Lula é enxergado pelo segmento masculino em 47 pontos. Então, a avaliação, como os homens enxergam o Luiz Inácio, desceu 1 ponto. Desceu muito não, desceu 1 ponto. No entanto, a avaliação negativa, que era de 44 pontos, subiram para 51 pontos, subiu 7 pontos. Então, na comunicação do governo Lula, na percepção para o segmento masculino, que tem outra visão, 7 pontos é bastante coisa. No geral, a aprovação dele nesse segmento ficou praticamente estável. Era 48, foi para 47. Mas a negativa é uma tendência de subida. Aí já cruzou a boca do jacaré. Saiu de 44 para 51 pontos. 7 pontos de variação. É muita coisa. Eu acho que o governo Lula não reverte mais. Vai ter bastante dificuldade em reverter essa percepção do eleitorado masculino. Então, o governo Lula, passados essa primeira parte aqui da nossa apresentação para você, está
literalmente, ele não entrou na UTI, mas que ele está na porta da UTI, tá. Né? A sua avaliação positiva continua mais ou menos, aquele pessoal que ainda acredita, continua mais ou menos do início. No entanto, a negativa, ela tem subido bastante. Aprovação agora do governo Lula em relação às faixas etárias. O Brasil tem uma camada etária mais velha, né? Está ficando mais velho. E tem uma camada etária de jovens menor. Na parte de faixa etária, a avaliação na primeira... Eu sempre estou citando aqui, curta, comente, compartilhe, meu irmão. Eu sempre estou lhe citando a primeira medição e a última. A primeira já são 8 medições. No segmento 60 anos para cima, a avaliação positiva eram de 51 pontos e a negativa eram de 40 pontos. Era uma diferença aí de 11 pontos entre a negativa e a positiva. Agora, a avaliação nessa camada etária acima de 60 é de 57 pontos. Subiu positivamente no segmento mais velho, 6 pontos, subiu bem o governo Lula. Subiu muito bem. Na avaliação negativa, começou com 40 e permanece nos mesmos 40. Então, no segmento mais velho, a percepção do pessoal mais velho, mais experiente, mais experimentado da vida, é que o governo Lula está legal. A percepção positiva, que era de 51 pontos, foi para 57 pontos. Subiu 6 pontos, é muita coisa. Subiu muita coisa. E a negativa, que eram de 40, permanecem estabilizados nos 40. Portanto, o Lula está tendo uma percepção de governo muito boa na faixa etária mais velha. Na faixa etária intermediária, de 35 a 59 anos de idade, a avaliação positiva lá atrás, na primeira medição, eram de 53 pontos. E na negativa, eram de 40 pontos. Praticamente, a negativa era igual no segmento de etário de 60, 40. Agora, passados 8 medições, curta, comente, compartilhe. A avaliação positiva saiu de 53 pontos e foi para 50 pontos, perdeu 3 pontos. E a avaliação negativa saíram dos 40 pontos e foram para 48 pontos, subiram 8 pontos. Então, nesse segmento aí de 35 a 59 anos, o Lula começou a ter um derretimento. Tinha uma diferença bastante grande de 13 pontos quando começou a pesquisa entre positivo e negativo. Agora está uma diferença, caiu para 2 pontos. 2 pontinhos, 48 a 51. A negativa subiu bastante. Então, o Luiz Inácio não está se comunicando bem com essa camada etária de 35 a 59, não está achando o seu governo, pelos números aí que estão praticamente empatados, muito da meia boca, viu? Já no segmento etário mais jovem, foi onde o Lula perdeu mais. Na faixa etária entre 16 e 34 anos de idade. É uma percepção bastante diferente do cara mais jovem. Na faixa etária mais velha, o Lula teve um ganho muito grande. Saiu de 51 pontos para 57, na faixa etária acima de 60. E na faixa etária dos mais jovens, que tem outras preocupações, que tem outra visão de mundo, que tem outra experiência da vida, portanto é completo. A leitura, por exemplo, minha, que eu sou mais velho, é completamente diferente de um rapaz aí mais novo. O rapaz mais novo aí, na cobertura, está interessado em outra coisa. Eu estou interessado em mais seriedade. Ele está interessado, talvez, mais em lacrar, mais pegar gente por aí, né? Arranjar namorada. Não é o meu campo de interesse. No segmento mais jovem, o Lula teve uma grande perda. Saiu a avaliação lá na primeira,
positiva eram de 49 pontos. E a negativa, 45 pontos. É 4 pontos de diferença. Nesse segmento mais jovem, deu-se o que a gente fala, se deu o X. Deu o cruzamento da boca do jacaré. A positiva saiu de 49 e foi a 47. Perdeu 2 pontos nesse segmento etário mais jovem, mais imediatista. Esse segmento aí, o Lula está tomando pau atrás de pau. E a negativa saíram dos 45 pontos e foram a 50 pontos. Cruzou a boca de jacaré, botou 3 pontos de vantagem. Então, a percepção negativa do segmento mais jovem, ela ultrapassou a percepção positiva. Então, a parte de comunicação do governo Lula, a parte de políticas para o segmento mais jovem deve ser alterada aí, né, cara? Eu não sei. Não sei o que o Luiz Inácio vai fazer, mas que ele está tomando o pau do segmento mais jovem, tá. Isso quer dizer que o segmento mais jovem está certo? Não, é só a visão do cara naquela faixa etária. Você com 20 anos de idade, você pensava de um jeito. Você com 30 pensava de outro. Você com 40 e pouco pensa de outro. Você com 60 vai pensar de outro. As necessidades são diferentes em cada momento da vida, obviamente, né? Mas o Lula perde muito no segmento mais jovem. É onde que ele já deu o cruzamento do X. A aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo é a mesma pergunta, aprovação de trabalho. Agora vamos ver a escolaridade. Escolaridade, no segmento etário, segmento etário, não, etário é a idade, no segmento escolarizado, né? Ensino superior ou incompleto. Pessoal que tem faculdade ali, já fez faculdade ou está cursando. A avaliação negativa no pessoal mais escolarizado era de 54 pontos, estava lá embaixo. E a positiva de 40 pontos. Tá? O Lula já começou lá para trás. Agora, a avaliação positiva foi a 43 pontos, subiu 3 pontos, isso é um bom sinal para ele, que estava em 40, né? E a avaliação negativa, curta, comente, compartilhe, que eram de 54 pontos, foi a 55, praticamente só alterou um ponto. Então ele, no segmento mais escolarizado, ele teve um ganho de produção. No entanto, a avaliação negativa, ela continua sendo maior do que a positiva. E a diferença é bastante grande, 43 pontos para 55 pontos. Ela já era grande lá atrás, era de 40 pontos positivos contra 54, 14 pontos de diferença. Agora são 43 para 55, 12 pontos de diferença. Ela continua muito grande, gigantesca. Então, nesse segmento aí mais escolarizado, o Lula não reverte, eu acho que até o final do mandato. Essa aí já foi para o espaço, né? No ensino médio completo, uma lei do segundo grau, não sei se hoje em dia fala segundo grau, ensino médio, fala ensino médio, né? Antigamente era segundo grau. Eu ainda prefiro o segundo grau, né? Mas tem que evoluir, ensino médio a linguagem, ensino médio. Turma do ensino médio, eram, acho que do 9º ano até o último, né? Se não me falha a memória, ou do 7º, uma coisa assim. O Brasil muda um monte de terminologia e o pessoal continua analfabeto, né? Não altera muita coisa, não. Altera nada, né? Olha o PISA aí para mostrar. A avaliação positiva no ensino médio, aquele pessoal meia boca no estudo, eram de 48 pontos e a aprovação negativa 45. Também deu a cruzou aí, deu um X nesse segmento, nessa faixa de escolaridade. Já deu o X também. Difícil reverter depois que dá o X, né? Depois que a boca do jacaré cruza o X, uma tendência cruza com a outra, é muito difícil reverter. No caso do ensino médio, deu o SX aí, já foi. Eu acho que não reverte mais também. A avaliação positiva, que eram de 48, caíram para 46 pontos. Curta, comente, compartilhe. Caiu 2 pontos. E a negativa, que eram de 45,
subiu para 52 pontos, subiram 7 pontos e cruzou a boquinha do jacaré. Já tinha cruzado na anterior, né? Estava um pouquinho ali. Agora essa vantagem foi alargada. Muito difícil também o Luiz Inácio reverter na camada aí de segundo grau, do ensino médio. Na parte de ensino superior não reverte, nada, segundo médio, muito difícil agora com 7 pontos, né? 7 pontos. Tirar 7 pontos é coisa para burro. Até o ensino fundamental. E casa basicamente com a maior parte da escolaridade do região Nordeste que ainda segura o Lula. No entanto, a parte negativa do Nordeste subiu. Eram de 61 pontos positivos quando começou o governo Lula. 61. E a negativa no segmento de mais baixa escolaridade eram de 31 pontos. É o maior segmento de voto que tem no Brasil, essa faixa mais pobre. Não estamos falando de renda, né? Mas basicamente a escolaridade ela dá uma casada, ela casa com a renda. Um segmento de menor escolaridade é o segmento, no Brasil tem esse casamento também de menor renda. No ensino fundamental, que era o antigo primário, né? Antigo primário, 61 pontos ele começou lá atrás de positivo e 31 de negativo. Agora, o negativo foi a 37 pontos, subiu bastante, subiram 6 pontos. 6 pontos é muita coisa numa pesquisa. E o positivo foi para 60 pontos, ficou basicamente inalterado, 1 ponto. Mas o que eu tenho visto, que eu vi nessa pesquisa, a preocupação é a subida da parte negativa. 6 pontos é muita coisa. A partir dos 5 pontos em pesquisa é muita coisa. Então, ainda está numa distância abissal. Eu acho que o X não vai ocorrer nesse segmento aí do ensino fundamental, não vai ocorrer. 60 pontos de avaliação positiva e 37 de negativa é um Brasil, é um terço de Brasil aí, cara. É muita coisa. É muita coisa. Não vai ter a boca do jacaré não vai se estabelecer nessa faixa de escolaridade. A aprovação do trabalho do Lula está fazendo em relação à renda é muito próximo, né? Eu não vi os números ainda, mas basicamente casa ali com o pessoal de escolaridade. A avaliação positiva eram 60 pontos, viu como casa? Muito parecido. E a negativa eram de 34 pontos. Até 2 salários mínimos, um segmento de menor grana, que ganha menos aí. A avaliação positiva, nesse segmento, subiu 1 ponto, foi para 62 pontos. O grosso do salário do brasileiro, é até 2 salários mínimos. Então, nessa faixa, o Lula está nadando de braçada, subiu 1 ponto ainda. E a avaliação negativa, que eram de 34%, foi para 35%, subiu 1 também. Então, esse é outro segmento de menor renda, onde eu estou vaticinando aqui, não vai ter cruzamento, não vai ter X, não vai ter cruzamento de boca do jacaré. O Lula, na eleição de 26, vai ser majoritário nesse segmento. Vai ser. Não, é muito difícil você tirar a negativa, passar isso tudo aí, cara. Quase 30 pontos, 23 pontos de diferença, não tira. Entre 2 salários mínimos e 5 salários mínimos, aquele pessoal mais ou menos ali, 49 era positiva e 44 a negativa. Nesse segmento deu o cruzamento do X. 49 não deu empate, viu? A positiva está em 49 e a negativa os mesmos 49. A positiva ficou exatamente igual, 49 lá na primeira pesquisa e 49 nessa. 44 de negativa, 49 nessa. Subiram 5 pontos, estão empatados.
Já tinha dado na medição anterior um cruzamento de X e o governo, nessa faixa do meio, conseguiu reverter, está empatado. Vamos ver o que bicho dá. Vamos ver o que bicho dá na próxima. Então, na classe entre 2 e 5 salário mínimo, tudo igual. Tá lá, 0 a 0, tá literalmente empatadas. Em mais de 5 salários mínimos, o cruzamento já tinha se dado lá atrás, ele começou a gestão com 51 pontos positivos, ele começou a gestão já no negativo, 51 pontos negativos e 41 positivos. Em determinado momento, ele chegou até a empatar positivo com negativo, mas isso já foi uma medição. Ele conseguiu dar uma empatada. Depois ele começou a virar Luiz Inácio, como sempre, e nesse segmento que ganha mais de 5 salários mínimos, que normalmente casa com os mais escolarizados, ali o governo Lula, ele não recupera mais. Nesse segmento de maior renda e no de mais escolarizado, o Lula não recupera mais, pode esquecer. A avaliação positiva saíram de 41, foi para 40. E a negativa saíram dos 51, que já era maior, e foi para 58. A negativa está 18 pontos maior que a positiva no segmento mais escolarizado. Então, no segmento mais escolarizado de maior renda, já foi para o PT. PT já morreu, já foi enterrado nesse segmento e não recupera mais. O que está salvando o Lula é a região Nordeste, o segmento de baixa renda, que ganha menos, e o menos escolarizado. É isso. Agora, a Quest, ela foi além, ela fez uma medição por religião. Sobre a ótica, que eu detesto essa ótica, eu detesto o fundamentalismo religioso que colocaram na política atualmente, eu tenho pavor disso aí. Mas sobre religião, brasileiro gosta, né? Brasileiro gosta. 56 pontos, quando começou o governo, ele estava 56 positivo e 37 negativos. Agora, ele está sobre religião, sobre religião católica, nós estamos falando. Era 56, os católicos aprovavam o Lula em 56 pontos lá atrás e desaprovavam em 37 pontos. Hoje, os católicos aprovam o governo Lula em 58 pontos e desaprovam em 40 pontos. Praticamente ficou estável. A desaprovação subiram 3%. E no segmento evangélico, o Lula já começou negativo. 55 pontos de desaprovação na primeira, contra 39 de aprovação. Isso se manteve estável. Teve um período que a aprovação no segmento evangélico deu uma subida e depois, separou-se de novo. A desaprovação foi para 58 pontos no segmento evangélico. O mesmo número de aprovação do segmento católico, 58 pontos. E a aprovação do segmento evangélico saíram de 39 pontos e se manteve nos 39 pontos. Está igual no governo Lula. Ele não ganhou nem perdeu. No entanto, a desaprovação saíram do 55, foi para 58. Então, praticamente, no quesito religião, ficou mais ou menos tudo igual, né? Ficou mais ou menos tudo igual. Agora, nós falamos muito do trabalho lá do aprovação de governo, né? Em relação ao trabalho. Agora vamos falar da avaliação. A aprovação do trabalho é uma. Agora aquela, grosso modo, como é que você avalia o governo Lula? Bom, médio, regular, positivo, negativo? É isso, né? A avaliação geral do governo Lula saíram dos 40 pontos e foi para 33 pontos. Perdeu 7 pontos. É bastante coisa. A posição de regular do governo Lula saíram dos 20 pontos e hoje ela está nos
31 pontos. A avaliação negativa do governo Lula saíram dos 20 pontos e foi para 33 pontos. A negativa bateu com a positiva. Está na porta da UTI. Não entrou para a UTI, mas está na porta, está. A avaliação agora do governo Lula geral por região, praticamente bate ali com a avaliação de trabalho. Tem uma pequenas sutilezas, curta, comente, compartilhe, mas a avaliação geral, ela caminha muito próximo com aquela avaliação do trabalho. A avaliação do trabalho é um pouquinho mais abrangente. Mas a avaliação geral, que eu acho que eu gosto de sempre pegar a avaliação geral, porque é como o povo vão ver, bom, médio, ruim, mas o povão chuta aí e vai embora. O Nordeste continua segurando o presidente Lula lá em cima. Positivamente, quando começou o governo Luiz Inácio, eram de 53 pontos, hoje está em 48 pontos. A positiva, muito alta, muito alta. A regular eram de 26 pontos, hoje está em torno lá dos 29 pontos. Bastante coisa também, né? A regular continua, deu uma pequena variada. A negativa eram 18 pontos, foi para 21 pontos. Então, a variação no Nordeste, praticamente ela bate com a do trabalho. Continua segurando o governo Lula, ele está muito à frente, muito à frente. No entanto, ele está tendo percepções na avaliação negativa dele global como um todo, viu? Para ficar ligado. No Sudeste, foi aonde já se deu esse cruzamento do X, igual da percepção de trabalho, eu acho que o PT não recupera mais. Ela saiu de 30 eram tudo igual no Sudeste, era tudo muito igual. Era 30 pontos para positivo, regular e negativo. Era tudo igual. Agora, o negativo está lá em cima com 39, aumentou 9 pontos. O regular foi para... nem com óculos estou lendo, 32 pontos, e o negativo com 30 pontos. Então, é a mesma avaliação ali do trabalho, né? Praticamente a mesma, por isso que eu falei, é praticamente a mesma. Na região sul, também se dá a mesma coisa. Quando começou o governo, a região sul era que mais tinha rejeição ao governo Lula, agora passou essa rejeição, passou para o Sudeste. O Sul ficou em segundo lugar aí na rejeição do governo Lula. A avaliação negativa e regular eram de 34 pontos. E a positiva eram de 27. Agora, a negativa foi para 41, a positiva foi para 34, ele cresceu um pouquinho, e a regular desceu para 25. Mas é basicamente a mesma coisa. A maior diferença de rejeição está lá no Sudeste, né? No Centro-Oeste e Norte, está praticamente igual ali do trabalho, praticamente igual do governo. A negativa está subindo um pouco, mas a positiva se mantém basicamente estável, né? O governo Lula começou lá atrás, nas primeiras medições, com 33 pontos, hoje está com 30. A negativa começou com 32, hoje está com 33, né? Então, praticamente está tudo a mesma porcaria, né? Está tudo igual, né? A região evoluiu muito pouco. Em relação à economia, as mulheres têm olhos melhores para a economia, mulheres e o segmento mais velho. Na economia, melhorou, ficou do mesmo jeito e piorou, vamos olhar esses números. Eram 30 pontos lá atrás no segmento, piorou e melhorou. E ficou do mesmo jeito, eram 37 pontos. Agora se fez uma escadinha. Piorou para 38 pontos da população. E piorou mesmo. Vai no supermercado, você vai ver. Tá caro pra caramba. Juro, já estavam altos, mas no supermercado deu uma alterada. Dá uma percepção direta no bolso da dona de casa. Pá! Né? Não dá muito no segmento masculino, mas da percepção da dona de casa, ela normalmente é dona de casa que faz o mercado. Então, dá uma percepção direta lá. Piorou para 38%. Continua tudo antes do quartel de Abrantes para 32% e a percepção positiva caiu para 27%, variou 3 pontos.
Economia, eu torço para que o Brasil volte a eleger seus presidentes baseados nas coisas mais concretas. A radicalização que tomou conta, ela nos coloca numa situação bastante difícil. Às vezes tem percepção que não bate muito, né? Mas a economia sempre bate nos seus olhos. Eu gosto muito de olhar a parte econômica. E os problemas para o brasileiro, né? Estamos caminhando aqui para o encerramento. O problema para os brasileiros, ele se alterou nessa pesquisa. Estava batendo sempre o problema para o brasileiro como violência, segurança e tal. Agora mudou. Vamos aqui, eu vou falar da parte de economia. De economia era um problema brasileiro em 12%. Agora foi para 17%. Eu me incluo nesse 17%. É um dos grandes problemas hoje aí do Brasil, é a economia, 17%. Saúde, eram 12% a preocupação em saúde. Foi para 19%. Né? Saúde sempre está lá nesse negócio. A saúde, no geral, ela no Brasil, você pode ter críticas homéricas ao SUS, mas com todos esses desacertos aí de governo, sai governo, o SUS vem melhorando uns pouquinho ali e tal, né? A percepção sempre é de melhora quando você vê todo o macro aí. Corrupção, eram para 12% do brasileiro, hoje é só para 9%. A percepção de corrupção diminuiu do brasileiro. Questões sociais, o brasileiro tem uma preocupação muito grande com essa enorme desigualdade social que existe no Brasil, é um fato. O cara mais rico, cada vez mais rico, mais pobre, cada vez mais pobre, muito pobre no Brasil, né? Você vê lá a pesquisa, lá quando vê faixa etária, até 2 salários mínimos, é o grosso da população, 22% era preocupação com questões sociais. Isso deu uma diminuída, foi para 14%. Violência, eram 12%, a preocupação foi para 17%. E o que está matando todo mundo é a parte, eu falei economia, aqueles 17, não eram violência. A economia era uma preocupação para 31, foi para 23. A economia, de longe, é a coisa que mais preocupa o brasileiro, de longe. Supermercado, você ia no governo anterior com 100 reais, tu não comprava nada. Tu vai hoje, com os mesmos 100 reais do governo Lula, tu compra nada menos nada. Você compra menos ainda. Então a economia passou a ser o principal fator de preocupação do brasileiro, e isso é legal. Isso é legal porque, de modo como você encara a economia, a desigualdade social ela aumenta ou ela diminui. E eu sou um crítico a esse sistema de impostos que o Brasil tem. O Brasil só tributa consumo. Então, nas classes menores, aí até 2 salários mínimos, de 2 a 5 salários mínimos, nessas classes aí, que é a classe média, 100% do que o cara ganha é tributado, cara. 100%. Então, eu acho que quando continuar nesse sistema tributário, e aí pode mudar governo, entrar governo, era do Bolsonaro de direita, do Lula de esquerda, continua tributando 100% do consumo. O Brasil não vai mudar. Então, era isso que eu tinha que trazer para os senhores. Vamos trocar o óculos aqui. As outras coisas não vou comentar, até não adiantar, foram 54 minutos lendo aí. Essas pesquisas todas são importantes para você acompanhar na linha do tempo a evolução. Eu gosto de data-povo. Não, é bobagem isso aí, é besteira. Importante a medição científica de pesquisa. Eu gosto de pesquisa. Você não gosta? Tá tudo bem, meu irmão, minha irmã. Mas as pesquisas são importantes, elas indicam o caminho e nos clareiam o horizonte. Curta, comente, compartilhe. E aí, pessoal, vou ficando por aqui. Tá aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu!